Já fiz alguns investimentos. Muito bom dia! Boa tarde já, seja todo mundo bem-vindo à máxima live do nosso programa Investidor Digital Doce Doce. Tudo bom, Vanessa? Tudo jóia! Olha, todos os dias nós falamos aqui sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Meu nome é Vanessa Medeiros, estou aqui junto com o Inácio Corrales e o tema de hoje é como investir em apartamentos com zero dor de cabeça com o inquilino. Sim, isso é possível. Muito bem, Inácio. Olha só, antes da gente começar aqui, quero dar um recado importante que nós estamos com a reabertura do nosso último empreendimento. Nós fizemos um lançamento e a janela de oportunidade desse empreendimento, ela se fechou e agora nós estamos com ela aberta novamente até no máximo sexta-feira. Então, se você ainda não foi lá e não escolheu e não reservou o seu apartamento, você pode fazer isso, ainda dá tempo, tá? E é isso, nós somos uma comunidade aí de microinvestidores imobiliários. Nós negociamos apartamentos por volume. Isso faz com que a gente consiga aí alguns benefícios que você não consegue quando você vai comprar um apartamento ou 2 apartamentos. Então, é isso que a gente faz, não damos consultoria, não vendemos curso online e cada um investe no seu apartamento. Esses eram os recados, Inácio. Exatamente, essa comunidade basicamente é uma comunidade de microinvestidores. A gente procura oportunidades de investimento. Essas oportunidades de investimento, quando a gente encontra uma delas, fazemos, orquestramos, preparamos o que nós chamamos de lançamento de oportunidades de investimento. Não sem antes, obviamente, criar ou treinar ou capacitar, se nos preparar para investir de forma financeiramente responsável, tá? Então, uma dessas coisas que a gente tem que superar, um desses desafios que a gente tem que superar como microinvestidor, Vanessa, é a administração. A administração do nosso apartamento, porque assim, ó, tipo, eu comprei um apartamento, consegui o financiamento, te entrego as chaves do apartamento e agora? É um grande problema, não é? E esse problema não é tão difícil de resolver quando você consiga entender aquelas variáveis, aqueles conceitos que fazem você eliminar esse dor de cabeça. Porque se a gente está a fim de investir aonde que é mais rentável, independentemente de onde que você mora, o desafio da administração é um obstáculo que você definitivamente tem que eliminar. Mas, para conversar sobre esse assunto e mais, vamos convidar aqui a um experimentado corretor de São Paulo. Que mais legal do que falar com uma pessoa que está acostumada a lidar com esses assuntos na cidade mais movimentada do Brasil, que seria São Paulo. Não vamos discutir de que São Paulo cresce e cresce para lá, cresce para cá, é uma bagunça que ninguém entende o que está acontecendo e é justamente ali aonde que nosso amigo Antônio tem maior experiência e vamos discutir com ele diferentes pontos de vista sobre como resolver esse problema do administrador sem ter dor de cabeça, tá bom? Com isso falado, Vanessa, eu vou convidar aqui o nosso amigo Antônio em 4, 3, 2, 1 e já damos o convite para ele entrar. Opa, tudo bom, Antônio? Está nos ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Ótimo, eu vejo você bem também, um pouquinho torto ali no Instagram, um pouquinho vermelho, mas, bom, um problema de cada vez. Daí tu resolve depois para outros convites esse negócio do cor vermelho do teu Instagram.
vamos ao que é importante. Tá. Primeiro que tudo, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, Neto. Obrigada aí por estar aqui com a gente hoje, mais um dia. Nos conta um pouquinho de você. Imagina, prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Nos conta, tem um segundo de delay. Vai nos contando um pouquinho de você. Tá bem. Eu trabalho como corretor já há alguns anos. Trabalhei em algumas empresas e trabalhei também em imobiliárias de bairro, porque nós, imobiliárias de bairro, trabalhamos mais com imóveis usados. Então, a pessoa compra um imóvel, depois quer vender, ou a pessoa compra um imóvel para alugar. Aqui em São Paulo, existem algumas pessoas que compram casas para alugar. Ela tinha uma casa, depois ela teve 2, 3 filhos, mudou para uma casa maior e ficou com aquela casa menor e precisa alugar. Um problema recorrente na cidade é preciso de um inquilino. Isso é um problema. As imobiliárias tentam, mas nem sempre conseguem ter uma velocidade com isso. Então, é importante termos noção do valor do aluguel que aquela residência. Desculpa, Antônio. Desculpa, antes de você ir de cabeça no conteúdo, queria que você me fale um pouquinho mais de você. Quem é você, sua experiência? Entendi. Tá. Só voltando um pouquinho, então, rapidamente. Antônio, trabalho aqui em São Paulo, trabalhei em lançamentos. Lançamentos é quando você compra um imóvel na planta. Trabalhei em imobiliária de bairro, onde você trabalha com imóveis novos para compra e venda e também aluguel. Isso foi me capacitando aos poucos para que eu entendesse o mercado e conseguisse suprir as necessidades dos prováveis compradores, dos futuros investidores e também das pessoas que querem imóveis para alugar. Isso foi construído ao longo de 10 a 12 anos. Queria adicionar que o Antônio Neto, quem nos faz os vínculos até agora, quem trouxe os negócios, quem realmente achou as oportunidades que a gente está lançando nesses momentos, foi o nosso amigo Antônio aqui. Então, ele está muito bem conectado, ele sabe muito bem, conhece muito bem o mercado, conhece as incorporadoras, as imobiliárias, conhece o mercado aí. Vanessa. O Neto é quem traz as informações privilegiadas para esse grupo aqui, seleto de pessoas que recebem o quê? A informação de onde é o empreendimento quentinho que vai nascer. E é aqui nesse lugarzinho que estão as melhores oportunidades. Mas antes da gente entrar no conteúdo, Inácio, deixa eu só explicar um detalhe aqui. O que é esse tema? O que significa entender, né? O que é esse tema? Como investir em apartamentos com zero dor de cabeça. Zero dor de cabeça com inquilino, administração e tarará. Nós estamos falando aqui de você poder morar onde você quiser, morar no Rio Grande do Sul e investir em São Paulo. É liberdade para você, por exemplo, é você morar no Nordeste e poder investir aqui em São Paulo. É você morar em São Paulo e poder investir em qualquer canto do Brasil. Porque isso faz com que você tenha a opção, quando você entende isso que a gente vai explicar aqui para você hoje, você tem a opção de investir onde é mais rentável e não onde é mais confortável, onde o seu dinheiro vai render mais e não onde é mais... é melhor investir perto de onde eu moro, porque aqui pelo menos eu consigo administrar, eu consigo apagar alguma fogueira, caso, sei lá, a gente está falando aqui sobre pessoas que querem apenas investir e não ter que lidar com um inquilino que não paga. Se você é uma pessoa que quer investir, mas não tem tempo para lidar com um inquilino que demora para pagar, fica moroso, sabe? Dificuldade de encontrar inquilino. Meu Deus do céu, às vezes você é aquela pessoa que tem medo de não encontrar inquilino.
Então, esse tema aqui, hoje, a live de hoje, a gente vai falar sobre isso aqui. Por que você não precisa ter medo quando está usando uma metodologia diferenciada de investir em apartamentos e fazer eles se pagarem sozinhos? Então, bora lá. Se você tem medo de não conseguir inquilino. Outra questão, se você é uma pessoa que não sabe como é que vai acelerar a velocidade na troca de inquilinos, por exemplo, você perde um inquilino e demora, você tem medo que demore para encontrar um outro inquilino para colocar no lugar e você tem aí que ficar pagando as parcelas do financiamento. Então, se liga, tem solução para isso também. Uma outra situação que acontece muito é a pessoa ficar com medo do inquilino destruir o apartamento. Então, suponhamos que o inquilino entrou lá e zoou com o apartamento. Meu Deus, Vanessa, Inácio, Neto, eu não tenho tempo, nem cabeça, nem emocional para lidar com um negócio desse. Então, quero deixar você ciente que esta live de hoje vai fazer você, ó, respirar tranquilo. Talvez nunca te falaram, mas existe uma solução para cada um desses problemas, entre aspas. Era um problema. Escreva assim, agora esse problema não existe mais. E você já vai entender por quê, tá? O Instagram tá dando eco. Será que é o meu? Ou é o do Neto? O Ivo, colocar o Ivo já vai falar aqui. Tá, só um minuto. Vamos verificar. Neto, se você tá com o audífono, tá com o micrófono, tudo certo? É o meu, Ivo, ou é do Neto? Muito bem. Daqui a pouco ele responde. E é isso, tá? Por isso que é sobre esse tema e a importância desse tema é para você. A partir do momento que você entende isso que nós vamos explicar aqui, você tem liberdade, a coisa mais preciosa na vida, liberdade para colocar o teu dinheiro onde realmente está a melhor oportunidade e não onde é mais conveniente. Fechou? Então, inclusive o Alex, nós temos até um investidor aqui da Brokers que mora no Rio de Janeiro, acabou investindo onde? Em Indaiatuba, em um dos lançamentos passados nossos. Ele mora onde ele gosta, ele mora onde ele quer, e investe onde? Investe aqui, aonde, no caso, investiu aqui em Indaiatuba, que é ali encostadinho para o aeroporto internacional de Viracopos. E por quê? Porque lá estava a melhor oportunidade para ele no momento. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Ainda está com eco. Interessante. Que estranho. O Neto, eu te escrevi aqui no privado, tu poderia verificar se teu celular está com microfone ou ele está aberto. Neto? Desculpa, o meu? Uhum. O meu tá com um microfoninho. Esse aqui, estranha. Conectado, e deixei uma distância para que não dê eco. Que coisa estranha. Bom, deixa eu botar o fonezinho de ouvido aqui para ver se qual que é o problema com... Pode continuar falando, Vanessa. Isso, eu ia falar. Eu falei Então tá, assim, ó, quando a gente conversa sobre como administrar um apartamento e sobre investir em apartamentos, o maior medo que a gente encontra é o que a Vanessa falou, é investir à distância, como que eu vou investir, como que eu vou cuidar do inquilino e tal. Daí a gente fica meio travado, e por isso que as pessoas nos perguntam, tem um investimento aqui no Rio Grande do Sul? Tem aqui em Porto Alegre? Tem em Gramado? Tem em Santa Catarina? Tem em Curitiba? Tem em Nordeste? Tem... E, gente, você tem que aprender a desgrudar. Talvez você está querendo investir aonde que você mora porque é confortável, porque você está com medo ou está pensando que você que vai ter que cuidar do apartamento. No momento que você extirpa, corta o cordão umbilical entre você e seu apartamento, esse aqui é o momento da virada, tá? O segredo é morar onde você quiser, investir aonde que é melhor negócio.
Com isso falado, vamos aprofundar por que dá medo investir à distância. Por que dá medo morar aqui e investir lá longe, lá onde que eu não consigo controlar? Por que dá medo cortar aquele cordão umbilical? Tá? É que a gente fez uma pequena listinha daqueles medos mais tradicionais que acontecem com nossos investidores em geral. Menciona uma aí, Antônio, que vem na tua cabeça. Fala de uma que vem aqui possível, assim. Desculpa, você pode repetir que eu não ouvi direito. Eu estava falando dos erros, dos medos dos medos que as pessoas têm para investir à distância. Na sua opinião, quais são? Se não, Vanessa, tu responde para mim. A primeira, uma dúvida muito assim, constante é: onde eu posso comprar que eu tenha uma valorização? Como é que eu sei isso? Essa é a primeira. E a segunda, como é que eu vou administrar o aluguel dele depois da entrega? São as duas mais importantes. Beleza. Vanessa, desculpa. É você que está com problema de áudio. Você desligou seu áudio no YouTube. Não estamos te ouvindo. Tu desligou aqui no YouTube. É só ativar seu microfone no YouTube ou no StreamYard. Pronto, aí. Agora Voltou. eu ouço muito assim, Nato, as pessoas falando, eu até acho legal esse negócio que vocês ensinam, mas eu não queria ter dor de cabeça com nada. Parece que vai me dar uma dor de cabeça isso. Aí eu recentemente conversei com um amigo meu que falou assim: você já pensou se o inquilino, sei lá, destrói o apartamento? E aí essa pessoa falou assim: olha, eu tenho uma sala comercial aqui e eu paguei um corretor, amigo meu, um cara aqui, a administrar para mim. Só que, o cara fica me ligando toda hora, no caso dessa situação, né? O cara fica me ligando toda hora um problema, ele não consegue alugar a sala. E ainda, pior, quando eu preciso falar com ele, eu demoro 5 dias para. Ele demorou 5 dias para me responder por causa de imposto de renda, precisava de uns negócios lá. Então, se uma sala comercial está me dando dor de cabeça, imagine investir em apartamentos. Na hora caiu a ficha, eu falei, ele errou em uma coisa, que é a parte da administração. Mas quando a gente se trata de administração, eu já entendi que ele não tinha desenhado o empreendimento dele para não dar dor de cabeça. Então, e aí na hora ali eu saquei. E eu falei, vamos levar isso para uma live, vamos conversar, vamos falar sobre administração, porque é um tabu isso. Por que é um tabu? Quando você não tem uma metodologia de investimento e você não prepara o seu investimento para ele ser administrado de forma profissional, sinto muito, você faz parte do 98% das pessoas que investem em apartamentos e tem dor de cabeça com o investimento. Mas como nós, nessa nossa metodologia de investimento, nós preparamos o investidor, um investimento para que o investidor tenha zero dor de cabeça, isso acaba não acontecendo. E o fato é, por que é que não acontece a dor de cabeça, como no caso desse colega meu, da sala comercial que ele tinha? E eu não sei se quer pontuar alguma coisa, senão a gente já começa a falar aqui o jeito certo de fazer a parada, Inácio. Eu estou um pouquinho perdido da sua linha de pensamento.
Então, vou deixar você continuar. Não sei muito bem para onde que você quer levar a live. Estou meio perdido. Ok, não, vamos embora. Então, vamos lá. O que normalmente as pessoas fazem? Qual é o jeito errado desse negócio? Como é que as pessoas fazem? Então, o primeiro passo para você fazer a coisa certa, no quesito administração, com zero dor de cabeça, é você entender o que você está fazendo errado. Então, vamos pontuar Entendi. aqui quais são os erros que as pessoas cometem ao pensar que estão fazendo a coisa certa e, na realidade, está dando um chute no tiro na questão de administração. Então, um primeiro quesito é achar que qualquer pessoa vai administrar. Qualquer corretor vai administrar. E, pelo amor de Deus, pode ser o melhor corretor do mundo. Não vai conseguir administrar um empreendimento que não está desenhado para ser administrado da forma correta. Então, não é qualquer pessoa. Se você acha que vai passar isso para um amigo, tem um filho aqui que está desempregado, vou chamar ele para administrar aqui, porque agora tem um imóvel. Não funciona assim. Não vai funcionar. Por quê? Porque essa pessoa provavelmente não tem a expertise de uma administração profissional. Ela tem boa vontade, é uma pessoa do bem, pode ser tudo isso. Mas se ela não sabe como faz isso de forma profissional, a bomba vai estourar sempre no seu colo. Deu um probleminha, essa pessoa vai ligar para você. E aí começa o inferno. Se você tem um empreendimento, imagine se você está pensando em criar um portfólio. Por isso que não dá para fazer essa parada sem administração profissional. Inácio, na sua percepção, qual é um outro erro quando se trata de administração que você percebe que as pessoas fazem? Erro ou também vinculado com medo. Assim, quando uma pessoa está apenas pensando em investir, nem investiu ainda, está pensando em investir, e vem na cabeça o medo da administração, ela está pensando nos seguintes medos. Número 1, como é que eu vou achar esse inquilino? Como é que eu vou procurar o inquilino? 2, quando eu achar ele, como é que eu vou saber se ele é bom inquilino ou o inquilino é ruim? Tipo assim, achei. Agora, ele é bom, é ruim? Tipo assim, não sei. 3, se ele decidir entregar um imóvel para essa pessoa, como é que eu vou controlar os pagamentos disso? E se ele não pagar? E se ele não pagar o valor da parcela do negócio? E se destruir o apartamento? Ou pior ainda, o que acontece se eu fico sem inquilino? Tenho que pagar todo o financiamento. Esses são os maiores medos dos investidores quando estão apenas pensando em investir. E pior de tudo é que esses medos que eu estou falando aqui não são medos imediatos, são medos ou problemas que um proprietário vai enfrentar no futuro. O que um proprietário ou um investidor resolve hoje é a entrada e o financiamento. E acaba esquecendo esses medos ocultos. Por isso que é tão importante que você trouxe esse assunto para a gente conversar aqui. Sim. Não adianta tentar tapar o sol com o dedo, entendeu? Esse problema ou esses medos estão presentes. E se você não investiu ainda, talvez seja porque um desses está tocando na sua cabeça. Talvez você já resolveu a entrada, resolveu o financiamento, e ainda está com medo, ainda não investe, ainda não toma a decisão, porque está parado pensando que tem medo dessas coisas aqui. E, Inácio, às vezes um erro muito comum é achar que aquela pessoa vai investir num apartamento e que ele vai se pagar sozinho. Tem pessoas que acreditam que é só investir e alugar. Eu recebo essa mensagem quase que semanalmente no direct, falando assim: fazer o apartamento se pagar sozinho é fácil, é só alugar ele. Então, pensar assim é um erro, porque não é só alugar ele.
tem a ver com esses detalhezinhos simples que nós estamos falando aqui, mas não é só ir lá, investir e alugar. Esse é um erro também que as pessoas falam, que faz com que as pessoas, às vezes, mandem mensagem falando, Vanessa, eu investi em um apartamento aqui, só que eu estou tendo que pagar as parcelas, porque não tem inquilino, não consigo encontrar inquilino, ou está muito tempo de vacância, ou o apartamento, o aluguel, ele não cobre a parcela do financiamento. Isso tudo me leva automaticamente ao erro de achar que é só investir um apartamento e alugar ele, que ele vai se pagar sozinho. Então, anota aí, não é só investir num apartamento e alugar ele que vai fazer ele se pagar sozinho. Vamos entender em instantes o que é, então, o que eu tenho que considerar para que o apartamento, você invista no apartamento, não tenha dor de cabeça, com foco aonde? Fazer ele se pagar sozinho, tá? Então, Antônio, tem algum medo, algum erro que você tenha na sua cabeça, que tocou na sua experiência, falar com algum cliente, alguma história que você se lembre para trazer aqui na mesa, antes de a gente passar nas possíveis soluções? O maior medo mesmo é o que a Vanessa apontou agora, é o que mais ocorre. É o medo do inquilino não ter o inquilino, tá? E se acontecer alguma coisa, eu estou à distância, eu tenho que ir até lá para resolver? Ou eu... O Neto parou no YouTube. Perdemos ele da internet, né? Tá. Mas é isso que ele está falando, acontece. Tipo, será que eu vou ter que ir até lá para resolver o problema que aconteceu? Isso é um problema para quem... Esse é o medo constante. Tá à distância. Show de bola. Vamos então falar. Vamos resolver o assunto? Certo de se fazer essa parada. Vamos resolver esse assunto. Tem que ser resolvido, na minha opinião, tem que ser resolvido de raiz. E tem que ser resolvido antes de tomar sua decisão de investimento. Antes de você investir. Tá? E aqui você está me falando para o interno, Antônio, que a primeira coisa é comprar aonde se valorize. Ou seja, o grande desejo de um investidor é comprar aonde se valorize. Só que se você compra um lugar onde se valoriza e não tem aluguel, você tem um problema. Vou dar um exemplo para você entender. Se eu comprar um apartamento no meio da Amazônia, bem aí no meio do bosque. Na Amazônia. Amazônia, desculpa. Ou lá na Antártida, lá na Ilha de Páscoa. Sabe onde que é a Ilha de Páscoa? Ilha de Páscoa eu não conheço. Não, Ilha dos Moais, aqueles... Vai lá, na Patagônia Argentina, lá no final da Terra, no final da... Aí. Gente, vai se valorizar? Vai. Vai um pouco. Mas a pergunta não é se vai se valorizar ou não. A pergunta é se vai se alugar, entendeu? Quando você está pensando para comprar um apartamento, a primeira coisa que você tem que resolver é o aluguel. Não é só a valorização. A valorização é importante, mas é secundária. A primeira coisa é a administração. Se você conseguir achar um apartamento de alta demanda de aluguel e ainda esse apartamento se valorizar muito, e por consequência é altamente provável que essa demanda de aluguel seja crescente no tempo, show de bola. Mas você tem que começar para garantir uma única coisa. Tem alta demanda de aluguel? E tem muita gente, como o Antônio falou, que tem medo disso porque quer investir perto onde eles moram. Qualquer problema com o inquilino, eu que resolvo.
Só que será que na tua região, na tua área, na tua zona onde que você mora, talvez você mora no sítio? Será que no sítio? Será que aqui onde que eu moro, em Três Coroas, tem alta demanda de aluguel? E essa é a primeira coisa que você deve resolver. Portanto, quando a gente começou aqui a Broker Digitais Brasil, a primeira coisa que a gente se perguntou quando a gente começou a conversar com o Antônio, e de fato a gente conheceu o Antônio respondendo essa pergunta. Aonde tem maior demanda de aluguel garantida o ano todo, crescente, disparada, no Brasil todo. Um lugar que, se eu falasse para você, não tivesse dúvida nenhuma que tem alta demanda de aluguel. Tadã! Adivinha? Adivinha, bom adivinhar, São Paulo. São Paulo. É a cidade que mais... Agora, São Paulo é muito grande, vamos fazer uma coisa mais micro. E isso nos levou a entender quais que são o que está acontecendo em São Paulo hoje, não há 10 ou 30 anos atrás, o que está acontecendo hoje que vai afetar a demanda de aluguel nos próximos 3, 5, 8, 10, 15 anos. Por que 3, 5, 8, 10, 15 anos? 3 anos porque o projeto será entregue geralmente na planta daqui a 3 anos. Portanto, o importante não é como que está o aluguel hoje. Hoje, utilizo como referência, mas tenho que calcular como que será no futuro. Hoje, beleza, tudo bem, porque me serve como dado como uma referência. Hoje o aluguel é de X. E eu posso projetar o que está acontecendo baseado em coisas que estão acontecendo em torno a um empreendimento ou em torno a um setor que me fazem sentido lógico. Procuro provas e se o sentido lógico acompanhado com provas, as chances são altíssimas de que aconteça aquela coisa que a gente planejou que ia acontecer. Por exemplo, se eu vou investir em um lugar que hoje tem metrô, mas em torno da área vai construir mais uma linha nova de metrô, ou uma extensão de linha de metrô, no caso de São Paulo tem que ser físico-nuclear, como falávamos ontem, para ver que o crescimento populacional, o crescimento imobiliário de São Paulo acompanha o metrô. Então, a primeira coisa que a gente foi fazer é estudar qual que é as linhas de metrô que estão sendo construídas hoje e as próximas linhas de metrô que estão chegando daqui a pouquinho. E não tem que ser muito experto. Tipo assim, gente, dois pesquisas no Google e já tu descobre que do metrô de São Paulo, de Grande São Paulo, está indo a linha 2 de metrô e a linha 2 verde, né? Que conecta a zona sul com a sua zona oeste da cidade. E também tem uma linha nova, que é a linha laranja, que conecta as duas pontas, atravessando São Paulo pela metade. Inácio, é fácil agora que você falou, mas essa é uma informação privilegiada, que é fácil de você confirmar que é verdade. Agora que você sabe, é fácil de você ir lá averiguar, mas até então não é tão óbvia. Isso é parte de uma metodologia única de investimento em apartamentos, focado em fazer com que eles paguem sozinho. Então, meu querido, minha querida, você está na mesa certa. Aqui você está pensando o quê? Instrumentos de pensamento, lentes que vão fazer com que você enxergue o que 99,9% da população não é capaz de enxergar. Olha que poder! Nossa, me senti poderosa agora, hein, Nácio? Então, vocês dois me falaram há pouco tempo, o Antônio falou bem claro, bem forte. Olha, o maior medo das pessoas investirem é longe de casa, longe de onde elas moram. Então, agora que você entendeu a metodologia da lógica, onde que tem maior demanda de aluguel? Não, São Paulo, beleza. De São Paulo, o que está acontecendo? Em que região de São Paulo está crescendo? Entendi. Uma vez que eu entendo, faço uma comparativa, comparo. Agora que conheço essa realidade de São Paulo, como é que essa realidade se compara com a minha cidade, com o que me faz sentir confortável? E tu vai perceber bem rapidinho, mais rápido do que tarde, que essa comparativa vai fazer que você... Nossa, agora que eu entendi, como a Vanessa falou, agora que eu entendi o que está acontecendo em São Paulo, agora eu tenho mais confiança na minha decisão. Ou seja, o que separa você
entre a sua ideia de investimento e realmente conseguir investir é sua autoconfiança na sua decisão. E você pode ir atrás das suas próprias pesquisas ou confiar nas que a gente compartilhou ontem. Uma ou outra. Tá? O empreendimento que a gente fez ontem tem essas características. Todas. Eu compartilhei tudo. Todo estudo, lógico, as provas. A gente deu um trabalho para fazer isso e compartilhamos tudo abertamente. Assim, sem tabu. Para fora. Sem segredos. E encontramos a solução pronta, assim, pum. Agora, uma vez que você resolve o problema de demanda de aluguel alta, crescente, e tem uma lógica e sentido lógico acompanhado com provas, o próximo assunto que você tem que resolver é e a procura do primeiro inquilino? Beleza, vai ter, mas vai chegar uma hora que eu vou receber as chaves do meu apartamento. Quem que vai cuidar? Quem que vai cuidar? Vejo vocês com vontade de falar. Pode me interromper. Na realidade, é nós que resolvemos esse problema. Como? Nós, aqui da comunidade, criamos uma condição onde o empreendimento que a gente pensa tem essa característica de alta demanda de aluguel crescente. E nós mostramos e provamos por que tem alta demanda de aluguel crescente. A questão do primeiro inquilino, nós aqui da comunidade conseguimos resolver essa parada para você. Por quê? Porque nós criamos um sistema em que isso se torna possível. Aí você tira das suas costas essa insegurança, porque a gente arrumou uma forma de resolver essa parada, porque nós somos uma comunidade, lembra? Da mesma forma que é interessante para as incorporadoras fazerem negócio com a gente, indicando os melhores empreendimentos para que nós possamos oferecer para a nossa comunidade, nós fazemos a mesma coisa com administradoras. Essas administradoras ficam com os olhos brilhando quando descobrem que a gente tem uma porrada de apartamentos que eles podem administrar. E que esses apartamentos, basicamente, estão nos moldes de alta demanda de aluguel crescente. Exatamente. Olha, Vanessa, vou dar uma pausa aqui. Tem mais coisas para compartilhar com vocês. Eu vou dar uma pausa aqui, porque você me falou pelo interno que era para me lembrar de falar sobre o link para poder participar dessa reabertura. E se você está no Instagram, já compartilhamos nos comentários, e se você está no Instagram, aqui, clica ali e vai na bio, que você vai achar o link que te leva na gravação que a gente fez ontem do nosso lançamento ou reabertura daquela oportunidade que a gente achou, tá? Com isso falado, bora continuar conversando da solução, o passo simples para você resolver esse desafio. Já falamos que você tem que procurar um espaço, um lugar, uma área, uma zona, um bairro de alta demanda de aluguel. Que é melhor que São Paulo, e dentro de São Paulo, seguir as linhas do metrô. O desenvolvimento do metrô marca uma tendência de movimento demográfico e a gente acompanha isso com um sentido lógico que a gente explicou profundamente ontem. Beleza, e além da demanda demográfica, o que mais? Bom, a segunda coisa que eu falaria para vocês tem que ser apartamentos que enquadrem com a necessidade. A gente falava ontem, por exemplo, que se a gente descobre Eu vou silenciar você um pouquinho, Antônio, que está entrando ruído pelo seu microfone, tá? E a gente está na câmera do YouTube, na câmera do seu computador. Tá? Olha para essa câmera aqui do computador. Deus, não se ajuda. Aí, pronto. Não é fácil, não é fácil. Com isso falado, gente, a segunda coisa, como eu falei, é a tipologia certa. Vou dar um exemplo. Se você comprar um apartamento de 4 quartos, de 200 metros quadrados, ali perto do Parque Ibirapuera, em Vila Mariana, onde a gente achou esse setor que está crescendo, que está no
olho do furacão de movimento demográfico, de crescimento, valorização, etc., alta demanda de aluguel, blá, 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 ixi, você vai ter que pagar um valor alto pelo apartamento. Estamos falando de acima de 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Se achar um apartamento, porque é tão caro, é tão difícil de pagar, que nessa região é difícil de achar esse tipo de apartamento. Pero, se você achar um apartamento de 30 metros quadrados, tipo estúdio, um quarto, um dormitório, o valor do apartamento diminui. Diminui para 350, 400, 450, dependendo seja o tamanho do apartamento. Claro, vai de 4 quartos para 1 quarto, 2 quartos. Tá vendo a diferença? Então, a seguinte pergunta é, beleza, se um apartamento de 1, 2 quartos é o que eu posso pagar, tem demanda de aluguel para 1 quarto, 2 quartos? Porque tem muita demanda de aluguel, mas também, talvez não tenha demanda de aluguel para a tipologia que eu posso financiar. Vou dar um exemplo mais burdo para você exagerar o assunto. Vila Alphaville é um condomínio fechado de alto padrão, certo? Alphaville, São Paulo. Alphaville, São Paulo, as casas, os empreendimentos ali são de altíssimo padrão. Eu acho que o mais barato começa de 2 milhões. Talvez estou errado, mas se estou errado, não é 2 milhões, é 1,5 milhão, entendeu? Ou talvez para cima. Acima disso? Acima, 5 milhões. 5 milhões. Fiquei por baixo do assunto. Se eu fazer um projeto imobiliário de estúdios de 30 metros quadrados, você acha que vai ter demanda de aluguel? Talvez sim, talvez não. Mas é duvidoso. É duvidoso, porque, tipo assim, quem quer morar ali é gente de dinheiro. Se eu tenho dinheiro, dificilmente vou alugar um apartamento de 30 metros quadrados. Tá entendendo? Em Vila Mariana, em câmbio, tem altíssima demanda de aluguel de apartamentos pequenos. Por quê? Porque tem pessoas que querem morar perto do bairro residenciais e perto das zonas comerciais, o mais perto possível. Perto do Parque Ibirapuera, por exemplo, para ter equilibrado a minha vida familiar, o meu dia a dia, com o meu trabalho. E se você adicionar a isso a possibilidade de fazer aluguel de short stay, que é aluguel por noites, por semanas, por meses, tipo Airbnb mesmo, a história muda. Então, o segundo passo é enquadrar o tipo de demanda de aluguel com a tipologia do seu apartamento. E que seja um valor que você possa financiar corretamente. Não adianta falar que a Alphaville está crescendo pra caramba, está desenvolvendo muito, mas eu preciso de 5 milhões, e, portanto, até eu chegar lá, nossa, pode passar 20 anos. Ou seja, eu não vou investir em 20 anos, porque eu descobri que a Alphaville era um bom negócio. Não, tu tem que procurar um lugar onde que fique confortável para ti. Nessa comunidade, a grande maioria, o intervalo maior de pessoas, sempre tem os extremos, né? Muito rico, muito pobre, tudo bem. No meio, bem no meio, estão as pessoas normais, microinvestidores, que têm uma renda que dá para comprar apartamentos entre 300, 350 a 450, até 600 tem alguns aí. Então, a bola da vez é investir em um lugar de alta demanda de aluguel, crescente, e adaptar a tipologia certa para você conseguir financiar, e demanda de aluguel dessa tipologia também, porque não adianta você adaptar para um kitnet de 9 metros quadrados se ninguém quer alugar isso. Isso me leva... Vou dar um exemplo mais exagerado, tá? Será que é bom negócio comprar uma casa e alugar quartos? Olha, tem gente que faz isso. E pode ser que seja bom negócio. O assunto é que... será que é bom negócio para mim? Será que eu posso pagar uma casa? Será que eu quero me incomodar com alugar o quarto? Tipo, para estudantes? Esse tipo de negócio existe, Vanessa.
Existe um prédio completo e você aluga o quarto. Tem um apartamento com 2 quartos ou 3 quartos, você aluga por cama. Muito bem. Aluga por cama. E isso funciona muito bem perto de faculdades, esse tipo de coisa. Então, passo 2 é fazer tem que ser coerente, essa palavra certa. Tem que ter uma coerência entre o tipo de inquilino e o tipo de apartamento. Essa aqui é a conclusão, tá? Então, passo 1, alta demanda de aluguel, crescente, independentemente de onde você mora. Passo número 2, coerência entre o tipo de apartamento e o tipo de inquilino, de pessoa que vai alugar. E adivinha o que é que a gente faz? O que essa comunidade é especialista em fazer todos os dias? Exatamente isso que a gente está falando. A gente está ensinando você. Caso você queira fazer por conta própria, é esse o nosso passo a passo. Esse é o caminho que nós seguimos aqui para encontrar o melhor empreendimento. Isso justifica por que o empreendimento, quando a pessoa investe aqui em comunidade, acaba não tendo essa dor de cabeça com a administração, porque o empreendimento está desenhado para ser administrado por uma empresa profissional. E por isso você faz a parte boa, que você vai lá, investe e acompanha pela tela do celular. Caiu no aluguel. Ó, eu vou pagar a parcela aqui com o aluguel, tá tudo certo. Basicamente é isso. Mas assim, fazendo um resumo, Inácio, um resumo de tudo que a gente falou aqui hoje. Basicamente é você, para não ter dor de cabeça, você precisa ter um empreendimento preparado para ele não te dar dor de cabeça. Isso inclui alta demanda de aluguel crescente em um bairro que vai se valorizar para você ganhar sobre a valorização também do empreendimento. Parcerias com administradoras profissionais. E aqui, você quer acrescentar alguma coisa? Senão seria esse triângulo que faz... tem mais uma coisa. Fazer parte de uma comunidade em que isso seja viável, isso seja construído para você investidor, porque dá trabalho, consome tempo, e nós sabemos disso porque a gente está aqui, e isso consome o tempo nosso. Então, você como investidor, você precisa pegar o filé mignon. O filé mignon, você vem e faz o investimento com tudo isso aqui resolvido. Porque senão vai te tomar tempo, você vai ter que pesquisar mercado, vai ter que negociar com incorporadora. E eu sei que você não tem esse tempo. Você não tem esse tempo. Então, se associa a quem tem. Aqui, nós só fazemos isso. É por isso que isso não é um problema para a gente, mas é um problema para o médico que está lá trabalhando, dando plantão, fazendo cirurgia, querendo um tempo para ficar um pouco mais com a família, e aí vai ter que fazer toda essa parada, indo na incorporadora, fazendo pesquisa de mercado. Não é todo mundo que está disposto. Quem está disposto, o conhecimento é esse. Quem não está, temos a comunidade, inclusive esse empreendimento que nós fizemos a reabertura, ele está pautado nesses 4 pontos. E é por isso que funciona. Isso aí, Vanessa. O Antônio, tá um pouquinho ruim a nossa comunicação, mas não sei se você conseguiu escutar a nossa linha de pensamento, se você gostaria de acrescentar ou discutir alguma coisa, você me falar, Inácio, isso que você falou, acho que não é verdade, a realidade brasileira é outra, a realidade de São Paulo é outra, e seria... Ou talvez você concorda e poderia dar sua opinião respecto ao assunto. Inácio, é exatamente dessa forma. Eu busquei isso durante 10 anos, para entender que a melhor maneira de você investir são em bairros que tenha a coincidência de um bom investimento com um bom aluguel, tá? Foi difícil encontrar uma empresa como a Brokers que entendesse isso e me ajudasse a colocar as pessoas certas para comprar as unidades que nós temos disponíveis. Há um trabalho inicial nosso de encontrar esse empreendimento.
Essa é uma parte boa de se fazer. E depois passar para que o investidor possa, com tranquilidade, comprar uma unidade, criar seu patrimônio, com a possibilidade de que o aluguel pague totalmente o seu financiamento. Então, dessa forma, a pessoa pode estar no Rio Grande do Sul, Minas, investir aqui em São Paulo e não ter problema, não precisar sair, procurar aquele receio, nada disso. Essa é a parte que a gente faz. O caminho é esse. Inclusive, tem pessoas que cobram, corretores que cobram uma grana para fazer esse trabalho. O Inácio cobrava uma grana. Eu cobrava. Sim. E tem que cobrar mesmo. O corretor bom tem que ser bem pago. Eles são aqui, ó, são muito bons. Eles resolvem o problema de uma galera. Nada contra, pelo amor de Deus. Só que nosso papo aqui é como é que a gente democratiza esse acesso a conhecimento. Não é todo mundo que vai ter uma granona para fazer que nem os clientes do Inácio lá, quando ele era corretor, e ele fazia esse trabalho no 1 a 1. Não é todo mundo que consegue isso. Como é que a gente democratiza? Vamos montar uma comunidade. E é por isso que a gente traz esses conhecimentos aqui. A gente está democratizando mesmo. Eu vejo pessoas que eu converso com pessoas que não imaginavam que podia investir. E essa pessoa está tendo oportunidade. Pessoas que falam assim, nossa, Vanessa, que legal esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu conversei com a minha esposa e ela ficou encantada e a gente vai investir. Ou pessoas assim... que sabiam que podia? Também. Estava procrastinando, não sabia onde. Não sabia onde, porque não sabe qual que é o melhor empreendimento. Então, tem N situações. Tem pessoas que estão ali pertinho de conseguir, só precisa de uma rendinha extra, alguma coisinha, e a gente vai lá, vai ajudando, vai dando o que ela precisa, e eu tenho certeza que daqui a pouquinho, se ela seguir o que a gente está explicando ali nas análises, ela vai se tornar uma investidora, porque não tem como desver isso aqui. Isso que nós estamos mostrando para você, pouquíssimas pessoas conseguem enxergar. É por isso que é uma oportunidade. E quando a pessoa enxerga, meu Deus, ela fica doida. Porque é, de fato, um mundo que até pouco tempo atrás era reservado para quem tinha muita grana ou para quem tinha muita visão. Aqui a gente está limpando aqui, ó. Vamos dar visão para quem? Para as pessoas que têm o desejo no coração de investir, mas nunca conseguiram, porque tem medo, porque não sabem onde está o melhor empreendimento, porque não tem ninguém para auxiliar elas, porque ela não tem grana para pagar para alguém muito bom ir lá e mostrar onde está o empreendimento, porque ela não confia, porque não vê prova, porque não consegue constatar as informações que as pessoas passam para ela, fica lá, travada na vida. Não sai do lugar, não constrói, não investe com aquele desejo, gritando, pulando aqui dentro. O que você faz com esse leão? Vamos dar vida para ele, vamos tirar ele para fora, um passinho de cada vez. Vamos entender o que é. Vamos entender por que é bom e por que é que funciona. E aí você se torna mais confiante, dá o primeiro passo e a gente vai caminhando essa jornada junto com você. Esse é o nosso papel e eu sou muito feliz de fazer parte de um projeto que tem uma intenção tão bela, que é de trazer prosperidade e liberdade para as famílias, porque isso aqui nada mais é do que passaporte para a liberdade financeira, viver a vida, viver o que realmente importa. Isso não vai acontecer de forma aleatória. Se você não plantar essa semente, ela não nasce. Tudo que você planta e rega é lei natural, vai nascer, vai dar frutos. Se você não planta, você não colhe. Mesmo que você não acredite, se você plantar essa semente, regar, ela vai dar frutos. E é para isso que a gente está aqui. Vanessa, eu preciso fechar essa live, preciso voltar no hospital. Minha mulher foi operada hoje de manhã. Acabei de receber aqui um WhatsApp. Beijos para vocês. Espero que essa live tenha ajudado um passinho no sentido de direção certa para que você possa investir, romper seus mitos, medos, leyendas que separam você entre onde que você está hoje e seu próximo investimento imobiliário. Sou Inácio Corrales, te vejo online. Aproveita aí o link. Nos vemos daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau.
Até logo, Inácio. Até, Neto. Tchau.